Eu quero primeiramente dizer para vocês que a palavra simpósio, vocês sabem o que significa essa palavra simpósio? Alguém já pesquisou? Sabe o que significa? Vê se você consegue decifrar bem aí para mim, por favor. Eu até peguei aqui, mas não anotei. É uma reunião de especialistas. Por isso aí que eu digo que eu já estou fora. Uma reunião de especialistas para discutir assuntos. Procura bem aí no Pai Nosso de cada dia. Simpósio. Uma reunião de especialistas. Bora, diz bem aí. Reunião ou conferência para discussão de algum assunto, especialista em encontro no qual diversos oradores debatem determinado tema perante um auditório. Reunião de especialistas. E eu sei que todos vocês que são superintendentes, que são professores, são estes especialistas, que vão discutir esses assuntos especiais durante esses 2 dias. A nossa comissão também e o nosso preletor que vem aí de alto nível, como já foi dito aqui nesse auditório. Então, o significado da palavra simpósio é isso aí. Eu peguei também o significado da palavra superintendentes, porque é um simpósio de superintendentes de EBD. Primeiramente, eu quero definir, segundo o dicionário Aurélio, o que é superintender, porque nós somos superintendentes. Eu posso dizer, não, eu sou um superintendente. Os pastores são superintendentes. Mas existem os superintendentes de EBD que não são pastores, mas que foram eleitos como superintendente pelas suas igrejas locais. E o verbo superintender é o mesmo que supervisionar. Olha a altura da função. Ou administrar como responsável. Aqui eu me lembro de um irmão, ali de Bacabal, que já faleceu. Ele tinha uma fazenda e ele precisou de uma pessoa para tomar de conta da fazenda. Ou dar conta da fazenda, como a linguagem dele. E ele então encontrou uma pessoa interessada e disse: se o senhor quiser, pode me chamar, que eu dou conta da fazenda. E ele interessou pela expressão do moço, dou conta, não apenas tomar conta, mas dar conta. A palavra superintendente, ou superintender, significa exatamente supervisionar como responsável. Não como irresponsável, ou irresponsável, mas como responsável. Fazer inspeção, isso é o que significa superintender. A etimologia dessa palavra vem do latim inspections, daí inspeção. E superintendente, portanto, é aquela pessoa, aquele irmão ou aquela irmã, como você, que é capaz de superintender. Ou seja, que é capaz de administrar, de coordenar, de supervisionar uma empresa, uma repartição, uma companhia e, no nosso caso, a escola bíblica dominical. Então, você é um administrador, um diretor, como o pastor Claudionor Correia de Andrade diz no seu livro, que ele fala sobre superintendência, ou superintendente. Então, para esse autor, o pastor Claudionor Correia de Andrade, o superintendente da escola dominical é o obreiro, ou a obreira, o irmão ou a irmã, encarregado de administrar, de inspecionar e dirigir o principal departamento da igreja, que é a EBD. Ele coloca
a EBD nesse alto nível, o principal departamento da igreja. A igreja tem muitos departamentos, e o pastor Antônio Gilberto fala até sobre os males da departamentalização. Tantos departamentos que parece que deixa de ser uma só igreja. E aí, cada qual para o seu lado, e entra aí alguns males que nós não vamos falar sobre isso. Mas o pastor Claudionor Correia de Andrade, ele fala exatamente que o superintendente, ele superintende, ou ele administra, ou ela administra, o principal departamento da igreja, que é a EBD. Uma igreja sem EBD é uma igreja, com certeza, sem estrutura, sem condições de crescimento espiritual, de crescimento bíblico, teológico, intelectual até. Então nós precisamos só entender o tamanho da responsabilidade dos irmãos. Porque às vezes o meu irmão, a minha irmã, nem se dá conta do tamanho dessa responsabilidade. E aí faz a coisa, digamos assim, relaxadamente. Faz como se estivesse apenas fazendo. Mas você precisa entender que você está superintendendo ou coordenando, segundo o pastor Claudionor Correia, e eu concordo, o principal departamento da igreja, que é a escola bíblica dominical. Então, a função básica da escola bíblica dominical é fazer com que a igreja funcione ou alcance os principais objetivos da EBD, a função básica do superintendente, do professor, mas principalmente do superintendente, é fazer com que a igreja, com a EBD, alcance os principais objetivos da EBD, que para o pastor Antônio Gilberto, são 3 principais objetivos da Escola Bíblica Dominical: ganhar almas para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos alunos e treinar o cristão para o serviço do mestre. Olha o tamanho da responsabilidade sua, superintendente, que você tem nas mãos. A escola bíblica dominical tem esses 3 principais objetivos, que é ganhar almas para Jesus, segundo o pastor Antônio Gilberto. Depois, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, e treinar o cristão para servir a Cristo, para servir o mestre. Mas você vai e pergunta assim: pastor, mas ganhar almas para Jesus na escola dominical? Acho que vocês viram aqui na abertura da programação que quando a nossa escola dominical começou exatamente com o objetivo de evangelizar, de ganhar crianças, de cuidar de crianças para o reino de Deus, quer dizer, de evangelizar. O principal objetivo era: a Assembleia de Deus ou a igreja toma conta dessa ideia tão linda e esquece esse principal objetivo, que é evangelizar. Eu vi o pastor Boaventura contando um caso que aconteceu, eu não sei dizer onde, mas ele disse que uma determinada irmã, que era professora da escola dominical, lá não sei por que se desanimou e pediu para não continuar como professor de escola dominical. Eu não creio que tenha algum caso aqui, porque você que veio tão longe para um simpósio desse, é porque certamente você está engajado, você está desenvolvendo o seu papel, você quer avançar, fazer a obra de Deus, quer ganhar almas para o reino do Senhor, quer fazer a obra. Eu não acredito que você tenha vindo tão longe, tenha aproveitado essa viagem para fazer turismo, não. Mas você veio para aprender, para se renovar e para continuar
fazendo a obra do Senhor. É o que eu entendo, Mas se tiver alguém aqui que começou o ano 2023 pensando em abandonar essa tão importante função, que é ser professor e que é ser coordenador de uma escola dominical, escute essa, que eu ouvi o pastor Boaventura contar. A irmãzinha disse: eu não quero mais continuar, não quero mais ser professora. Não deu importância, porque para alguns não há importância. É por isso que muitos deles nem se preparam para dar aula. É por isso que muitos coordenadores, às vezes até um coordenador pedagógico de uma escola, mas na escola dominical ele relaxa, não trabalha como trabalha lá na escola onde ele é coordenador pedagógico. Só porque é na escola dominical, às vezes se queixa porque não tem apoio do pastor, não tem apoio de ninguém, está sozinho, é uma andorinha, e diz que a andorinha só não faz verão e tal, e aí desestimula e solta a corda, digamos assim. Deixa como está, para ver como é que fica. Essa é a principal característica de uma liderança liberal, quer seja ela pastoral, quer seja um coordenador de uma escola dominical, é a principal característica. Deixa como está para ver como é que fica. Então, se isso está acontecendo com você, entenda muito bem que o Espírito Santo não trouxe você de tão longe para simplesmente ficar aí assentado e sair da mesma forma que chegou. Deus tem com certeza um propósito muito especial com você, por causa do seu reino e da obra que está nas suas mãos para realizar. Então a irmãzinha chegou para o pastor e disse assim: eu não quero mais continuar como professora, pode me tirar. Nós estamos falando de quê? De um dos objetivos, segundo o pastor Antônio Gilberto, da escola dominical, que é evangelizar. E ela então, depois que entregou, o pastor a substituiu, e ela à noite teve um sonho. Naquele sonho ela via uma família não crente, não era da igreja a família que ela viu no sonho, e Deus que perguntava para ela: onde está essa família que eu te entreguei? Por que tu não cuidaste dela? Eu entreguei essa família nas tuas mãos. E ela acorda apavorada com aquele sono. No outro dia corre para o pastor e diz assim: o senhor pode me devolver a minha função na escola dominical? Ela disse: posso. Ele disse: posso. Pois então faça isso. E ele então apresentou a irmã de novo. Ela voltou a ser professora da sua classe de outrora. E então ela vai visitar aquela família e convida aquela família para assistir às aulas da escola dominical na classe dela. E a família aceitou e passou a frequentar a escola dominical assistindo às aulas. Resultado final: toda aquela família aceitou a Jesus como Salvador da sua vida. Então o pastor Antônio Gilberto diz que a escola dominical tem como um dos objetivos evangelizar. O grande dever do professor e coordenador da escola dominical é agir e orar diante de Deus, no sentido de que todos os seus alunos sejam salvos, não apenas sejam crentes, não apenas sejam filhos de crentes, mas que sejam salvos de verdade, e convidar pessoas não crentes para aceitar a Jesus como Salvador. Nós temos às vezes uma classe de discipulado, e que às vezes nem é da escola dominical. A escola dominical deve ser utilizada exatamente com esse fim de discipular também, que é um dos objetivos que o pastor Antônio Gilberto diz. Então, nós precisamos orar para que Deus nos conceda a graça de, como professores, de como escola dominical, conduzir os nossos alunos a Cristo.
porque todos precisam ser salvos em Cristo Jesus. Então, o professor não pode salvar seus alunos. Mas se nós olharmos Judas, Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Se Judas diz: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, então nós podemos ser parte nesse processo da salvação. Queridos, é interessante isso, olha. Deixa eu dizer isso para você. O Salvador é Cristo. Nós conduzimos as pessoas a Cristo. Mas nós somos esse grande elo, essa ponte entre o pecador e Cristo. Nós somos quem o conduzimos a Cristo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, nós somos os instrumentos para que isso aconteça, pregando e ensinando a palavra de Deus. E não tem nada mais gostoso, mais satisfatório do que nós sabermos que alguém é salvo, que alguém está firme nos caminhos do Senhor, porque nós cooperamos para isso. Eu lembro uma vez que eu fui para um congresso de mocidade, eu era ainda bem jovem, em São Luís, e quando eu estava lá num dado momento, chegou uma jovem, aí disse: não acredito, irmão Francisco Raposo. Eu digo: ele mesmo. Ela disse: fique de pé. Eu fiquei de pé. Eu posso lhe dar um abraço? Eu disse: pode. Ela me deu aquele abraço apertado, depois segurou nos meus braços, nos meus ombros, e disse assim: você sabe o que significa isso? E eu todo atordoado, atarentado, uma mulher me abraçando. Eu disse: gostaria de saber. Ela disse: amor. Aí foi que a interrogação ficou grande. Eu não a conheci. E depois ela foi dizer: foi o Senhor que me discipulou, que me levou para a igreja, e hoje eu sou líder de mocidade na congregação aonde o Senhor foi líder. Aí foi que ela se identificou. Isso é muito lindo, isso é muito gostoso. Você já pensou um homem como Estevão Anjo de Souza, que já está na glória, esses grandes homens, você saber quem foi o professor daquele homem, daquela mulher? Enquanto eles estão aqui na classe, crianças, adolescentes, ou mesmo já adultos, a gente nem imagina o futuro dessa pessoa. Mas é você estar ali diante de alguém que pode ser um destaque no reino do Senhor. E depois, quando você sabe, quer ver? Deixa eu dizer uma coisa bem aqui, para alguns se assustarem. Se eu disser para você que um dia eu fui convidado assim: irmão Raposo, bora conosco, equipe de visita aos desviados, que a pronúncia desviado fica assim um pouco feia, né? Dos desviados. E nós fomos visitar os desviados. Imagina por quem nós oramos naquela tarde de domingo. Gilmar Santos. Olha o Gilmar Santos hoje. E nós estávamos lá visitando ele. Não sei por que coube a mim a última palavra. E quando eu terminei de falar, eu digo: irmão Gilmar, o que é que você diz? Ele diz short, nos estrutura para cima, se ajoelhou, debruçou sobre o sofá e disse: diante do que eu acabei de ouvir, eu não tenho outra alternativa a não ser me render aos pés do meu amado Senhor. Foi uma contribuiçãozinha bem pequenininha, mas pelo tamanho do fruto. Quer ver outra contribuiçãozinha bem pequenininha? Pelo tamanho do fruto. Eu estou em Santa Luzia do Paruá. Eu não era o pregador, irmãos, eu estava aqui, bem aqui, desse lado, e o pregador estava aqui. Pastor Amarante era o pastor da igreja. Uma irmã cantou e terminou, a igreja estava falando em mistério. Pastor Amarante, na verdade, o pregador estava do outro lado. Pastor Amarante, quando pegou o microfone, antes do pastor Amarante pegar o microfone, Deus me disse assim: fala sobre a certeza da salvação. Eu disse: Deus, o pregador está aí, fala sobre a certeza da salvação. Senhor, mas o pregador, fala sobre a certeza da salvação. Senhor, então me dará a oportunidade. Quando o pastor pegou o microfone depois da irmã cantar, ele virou para mim: olha, Deus tinha acabado de dizer, fala sobre a certeza da salvação. Imagine como eu fiquei.
virou para mim, mas voltou para o pregador. E de repente, assim no súbito, ele gritou e disse: é tu mesmo, fala, prega. Irmão, quando eu peguei esse microfone, imagina como eu já estava. Eu já estava na graça, no óleo. Mas o que eu quero dizer, sabe quem está lá atrás, como aquele irmão que está de braço cruzado acolá? Raifran Batista. Que quando terminou aquele culto, ele disse: tenho que ir para o seminário. Hoje é Raifran Batista. Eu quero simplesmente com esses dois testemunhos dizer que aquele que está diante de ti como professor, você sendo professor, coordenador, pode ser um Raifran, pode ser um Gilmar, pode ser um Estevão Ângelo. E aqui, irmão, aquela ideia da pirâmide que alguns fazem aí, aquela ideia da pirâmide que alguns fazem aí, um negócio de um comércio aí, por exemplo, eu conquisto esse aqui, trago esse aqui para dentro do sistema. Então, aí ele chama o pastor Damasceno, ele vai ter o lucro dele, porque eu tenho o meu ganho porque conquistei ele já tem o ganho dele porque conquistou o Damasceno, mas eu tenho o ganho do Damasceno porque foi conquistado porque eu conquistei, e assim por diante. Vai ser mais ou menos assim. Quando o Senhor Jesus te chamar para prestar conta, isso aqui é por aquele que você ganhou lá em escola dominical, isso aqui é por aquele que você discipulou, isso aqui é por aquele. Olha o tamanho do galardão para você glorificar a Deus por toda uma eternidade. Então, use a escola dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, como instrumento de evangelização, para ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Mas não é só evangelizar. Segundo o pastor Antônio Gilberto, a escola tem outro objetivo chamado desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão dos alunos. O caráter é o cerne da questão, é o âmago da madeira, digamos assim. Quem trabalha com madeira sabe que tem a parte branca que o cupim rói, que a terra também destrói, mas tem aquela parte maciça da madeira que o cupim não consegue, e se enfiar na terra, é mais verde ainda, não apodrece. Eu estou falando não do caráter simplesmente, que é o conjunto de todas as qualidades boas ou más. Se as qualidades são más, mau caráter; se as qualidades são boas, bom caráter. Mas eu não estou falando apenas do bom caráter, eu estou falando do caráter cristão, as qualidades de Cristo em mim e em você. O Senhor Jesus Cristo é visto como o caráter de Deus. Quando Hebreus diz claramente que ele é a expressão exata do ser de Deus, está dizendo que ele é a imagem do Senhor nosso Deus. E Filipe diz isso claramente: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e tu me dizes, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai quem me enviou. Aí você diz: mas Jesus pode muito bem parecer com Deus, porque ele era Deus. Mas Paulo vem dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas se você quiser entender melhor, vá lá para o princípio de tudo, que está escrito lá, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. A linguagem de hoje diz: façamos os homens que serão os seres humanos, que serão parecidos conosco. Essas são as qualidades de Deus em nós. Já que vocês vão estudar o perfil do superintendente, essas são as características, o perfil de Deus na nossa vida. E você, como professor e como coordenador, superintendente, vai trabalhar na escola dominical exatamente esse caráter cristão nos alunos. Aí pessoas que poderiam sair da igreja, se desviar, se distanciar, vão ser trabalhadas pela palavra de Deus para ter as qualidades de Cristo em si. E aí quando alguém ver essa pessoa, vai ver Cristo, como Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A psicologia diz claramente que um pensamento leva a um ato. Vocês nunca ouviram isso?
Está lá no livro do pastor Antônio Gilberto. Um pensamento leva a um ato a um hábito, e um hábito a um caráter, e o caráter define o destino. Se a pessoa pensa uma coisa ruim, pratica, a tendência é praticar. Se praticou, a tendência é repetir. Se repetir, vai isso refletir no seu caráter. E se morrer nessa situação, estou falando de coisa ruim, então a pessoa vai para o inferno. E o trabalho do ensino da palavra de Deus é exatamente moldar esse caráter. Como Paulo diz aos romanos: não vos moldeis a esse mundo. Quem conhece esse texto, me diga aí. Vamos lá, 1, 2, 3. Vocês disseram também moldeis? Como é que está na corrigida? Não vos conformeis. Mas esse conformar é exatamente tomar a forma, olha aí. Está aqui a forma, a forma a água toma a forma do recipiente onde ela está. Se você congelar essa água aqui, pode tirar o plástico, que ela vai ficar o mesmo molde do copo. Mas se botar em um outro recipiente, ela toma a forma. O que Paulo está dizendo é que nós não devemos tomar a forma do mundo. Mas para nós não tomarmos a forma do mundo, é necessário que nós sejamos moldados à forma cristã, digamos assim. Que é exatamente o caráter cristão, as qualidades de Cristo em nós. Se nós pensarmos as coisas lá de cima, como Paulo diz, que tudo o que é justo, tudo o que é puro, se alguma virtude seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou então, pensai nas coisas lá do alto. Quem já leu esse versículo? Pensai nas coisas lá do alto. Se nós pensamos nas coisas lá de cima, lá do alto, é óbvio, segundo esse pensamento psicológico, que nós vamos praticar. E se nós praticamos, isso vai virar o nosso caráter e vai designar o nosso destino, que com certeza é a eternidade. Então, imagine a importância desse trabalho que você faz como professor e como coordenador. Você está trabalhando, moldando o caráter dos seus alunos através da palavra de Deus, transformando o caráter para um caráter cristão. Por último, o pastor Antônio Gilberto deixa bem claro que o objetivo da nossa escola dominical tem como treinar o cristão para servir o mestre. Aqui eu fico estarrecido. Uma vez eu disse para um irmão, eu acho que ainda hoje ele lembra, porque foi forte o que eu disse. Ele sabia falar 5 idiomas. Olha a capacidade do moço. 5 idiomas, uma competência. Mas, meu Deus do céu, nada. Eu acabei dizendo para ele assim: você é um montão de material perdido. Ele se assustou quando eu disse isso. Mas existem alguns irmãos assim, são advogados, nada no reino. São excelentes professores da rede pública ou particular, nada para o reino. São excelentes empresários, nada no reino. São excelentes em tudo lá fora, nada aqui. E o Senhor nosso Deus, Ele quer que você seja uma bênção aonde você estiver, mas que tudo isso reflita no seu reino, para a glória dEle, para louvor da sua majestade. É triste, eu conheço ali em Bacabal, já disse para eu digo: meu irmão, quando o Senhor Jesus te chamar para prestar contas, o que é que tu tens para apresentar? Tu não tens nada para apresentar, apesar do grande talento, da grande cultura, ou da grande capacidade intelectual que você tem. É um exímio professor na rede pública, mas nada há aqui dentro. Eu vou repetir, você não veio de longe
simplesmente para voltar da mesma forma. Eu quero que você compreenda que você pode ir além do que você tem feito até 2022. Você pode produzir a 30, mas você pode produzir a 60, mas você pode também produzir a 100 por um, segundo o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor quer que nós operemos na nossa capacidade máxima. Você já imaginou se todos nós fôssemos como Daniel Bergonavingre? Eu fiquei olhando, eu não sou historiador, mas eu fiquei olhando, olha, 1911 o trabalho começa no Brasil, lá em Belém. 1922, apenas com o quê? 11 anos já chega no Maranhão. Observe, pastor, mas foram 11 anos, mas veja de onde vem. Não tinha essas estradas de hoje, não tinha esses voos, não tinha esses ônibus também, não tinha internet. Na maioria do caso era a pé ou de barco. É por isso que a nossa convenção, ela vai por aqui margeando o rio Parnaíba e chega lá em Alto Parnaíba, mas já não chega para cá, que foi quando criaram o SETA, Serviço de Evangelização do Tocantins e Araguaia, que pegava os 3 estados, Goiás, Pará e Maranhão, lá no chamado Bico de Papagaio, para colar. A dificuldade grande. Bem aqui em Luiz Domingues, a igreja completa 92 anos. Eu fiquei observando como eles se espalharam no Brasil assim, de fora a fora, numa rapidez tremenda. Sabe por quê? Era fogo de Deus, fogo pentecostal na alma desses irmãos que não se apagava. Se a chama pentecostal em mim e em você e na Assembleia de Deus atual ardesse como ardia no coração de Daniel Bergonavingre, como não seria a igreja hoje? Acontece é que hoje muitos nós somos apenas chamados de pentecostais, mas não somos batizados do Espírito Santo, e se somos não falamos línguas estranhas, e quando falamos não falamos, nem sequer nos preocupamos. Mas eu quero pedir ao meu Deus que a partir desse simpósio saiam aqui chamas flamejantes do Espírito de Deus ardendo no coração de todos vocês, para chegar aonde vocês moram e trabalham, como chegavam no tempo de Daniel Bergonavingre. Quem que entendeu, diga glória a Jesus. Escola dominical vai ensinar isso. Eu aprendi cedo. Eu me decidi com 17 anos. 17 anos. Aí eu ouvi dizer, jovens de hoje, obreiros de amanhã, quero lá nada isso para mim. Jovem de hoje, obreiro de amanhã. Pastor Gerson, que me fez apaixonar assim de vez pelo ministério, foi uma cena que eu vi em São Luís, no Templo Central, por ocasião da formatura dos bereanos. O senhor estava lá? O senhor foi um deles. Pastor Gerson, quem foi aquele pastor que era o mais velho da turma? O senhor lembra? Pastor Cohen? Da turma de vocês. Era? Não, mas esse era um aluno. Era aluno, o mais velho de vocês. Com certeza não era o senhor não, porque o senhor ainda está novo e bonito. Era o mais velho, pastor João Colenda, missionário, lembra? Missionário João Colenda Lemos? Ou era o JP Colenda? São 2 Colendas, João Colenda Lemos e JP Colenda. JP Colenda. Esse JP Colenda eram 2. O outro tem um testemunho do pastor de Pindamonhangaba que morreu e está lá dentro do caixão, e ele chega, se ajoelha e diz: Senhor, quem está aqui é João Colenda
Lemos. Olha a intimidade, irmão, do homem de Deus. Quem está aqui é João Colenda Lemos. Eu sei que João de Oliveira, que estava no caixão, ó, a convicção, está aí contigo na tua glória. Mas a família, quem precisa do pai, a igreja, quem precisa do pastor, e nós precisamos da revelação. Perdoa os nossos pecados e nos lava no teu sangue. Nesse momento, João de Oliveira, que já estava lá, ouviu uma voz que dizia assim: João de Oliveira vai voltar. E João de Oliveira já senta dentro do caixão, aqui embaixo. Esse é o João Colenda Lemos. Agora vamos para São Luís. JP Colenda chama o aluno do Bereano mais velho. Não lembro quem era o pastor. Eu tinha poucos dias de crente. Não lembro o pastor. Eu só sei que ele veio à frente. O pastor João Colenda Lemos entregou qual é a sua idade, meu filho? Ele tinha 85 anos. Qual é a sua idade, meu filho? Ele disse 65. Era o mais velho. 65. Segurando aqui no diploma. Ele não soltou o diploma, não. Aí ele começou a chorar, a falar em mistério, dizendo assim: eu queria ter a sua idade. Ele tinha 85. Eu queria ter a sua idade para me gastar e me deixar gastar pelo evangelho do meu Cristo. Olha a interpretação que eu fiz. Esse homem não queria nem a minha idade, 17. Ele não queria ser jovem. Ele só queria menos 85, só menos 20 anos. Com menos 20 anos ele arrasaria fazendo o trabalho do Senhor. Aí bem ali eu me rendi, eu disse: Senhor, eu entrego a minha juventude nas tuas mãos. Se tu me queres, me recebe. E ali eu fiz um compromisso: não vou trabalhar para ninguém. Está aqui um homem que nunca trabalhou para ninguém, a não ser buscar animal na quinta, pastorear gado ou ovelha até os 14 anos. Nunca fui empregado de ninguém, porque ali eu me rendi com aquela fala do pastor João Colenda e me entreguei para o ministério do Senhor. Com 5 anos eu estava sendo consagrado. A escola dominical tem essa missão de despertar o cristão para servir o mestre, sacudir os ombros desses crentes que estão lá na aula, sob sua coordenação, para fazer a obra do Senhor. Nós não podemos de modo algum parar. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Agora imagine, meus queridos irmãos, eu não me comparo com o Gilmar, não me comparo com o Raifran, não me comparo com o pastor Estevão. Eu sou, como disse, apenas uma raposa, mas eu tenho certeza que eu tenho muitos filhos espirituais. E olha o galardão de João Colenda Lemos, fora o que ele já tinha até aquele dia. Você está entendendo o que eu quero dizer para você? Que você precisa pensar no reino de Deus. E você veio aqui exatamente para isso. E para encerrar, eu apenas pontuei aqui, já aqui depois que eu cheguei. Não vou discorrer, porque o pastor disse que eu ia falar sobre o perfil do candidato, ou seja, do superintendente. Eu quero apenas dizer que o superintendente, primeiramente, precisa ser salvo em Cristo Jesus. Porque pode ocorrer que haja um professor ou um superintendente não salvo. Isso é um absurdo dizer isso. Mas infelizmente pode ocorrer. Não somente salvo, mas fiel à nossa doutrina, ao currículo da nossa CPAD, ensinar exatamente porque nós temos alguns professores de escola dominical contrário à doutrina da Assembleia de Deus, contrário à doutrina dos dízimos.
e tantas outras. O superintendente precisa ser fiel à nossa doutrina. Mas o pastor, como bispo, ele é um superintendente. A palavra bispo significa exatamente superintendente, supervisor. Palavra bispo. No entanto, você como superintendente, você que não é pastor, e você que é superintendente, e não é o pastor titular, não é o pastor presidente, como se chama no nosso meio, você precisa ser submisso, está sempre alinhado com o seu pastor, porque de fato, o pastor é o superintendente dos superintendentes. É preciso que você esteja bem alinhado com o seu pastor. E submissão é algo que não pode faltar em liderança nenhuma. Quem não sabe ser submisso não sabe liderar. Não tem condições de liderar. Então, além de crente salvo, além de fiel à nossa doutrina, seja submisso. Não faça nada sem alinhar com o seu pastor, para não ter problemas. Ah, pastor, mas o meu pastor é insuportável. Suporte. Ah, meu pastor, ele nem liga para a escola dominical. Pois faça parte dele. Quando um rim não funciona, o outro vai ter que sozinho filtrar o sangue. Quando um olho não funciona, o outro sozinho também vai ter que se ajustar, o cérebro vai ter que se ajustar a ele. Se isso estiver acontecendo, submissamente, faça o seu trabalho. Faça o seu pastor ver que a importância da EBT, sem confrontar, sem briga, e faça o seu trabalho. Não desista não, porque é um trabalho que foi entregue para você. Daí eu pontuar também que é preciso que o superintendente seja capaz de trabalhar com equipe. Uma coisa é trabalhar em equipe, é o que faz parte da equipe. Outra coisa é coordenar uma equipe. Eu ouvi dizer que o cliente mais exigente, segundo a teologia, é o cliente do pastor, que é o crente. Você vai em uma clínica se consultar, paga R$350, como eu paguei um dia desse para minha esposa, e você espera 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Se tiver 10 na fila e você esperar 20 minutos, já com quantos minutos? 200 minutos. 200 minutos vai dar o quê? Mais 2 horas? 3 horas. E às vezes o médico fica 30 minutos com o paciente, às vezes até mais. Se tiver um procedimento. E você espera, pagando, tranquilo. Vai para o celular, lê a Bíblia, ouve música. Fulano de tal dos anzóis. Aí você vai, quando o médico termina de consultar, você ainda agradece pela espera e pelo dia que você pagou. Toque na campainha do pastor e ele não saia correndo para ver se o crente não sai zangado. É o cliente mais exigente. Chama-se o cliente do pastor. Agora, pastor Jesse, pastor Fabrício e pastores, quando esse cliente é um pastor... E aí, pastor Jesse? Quando esse cliente é um pastor, quando esse cliente é um superintendente, alô, gostaria de falar com o irmão Francisco. Você já sabe quem é, né? Gostaria de falar com o irmão Francisco. A secretária só disse assim: quem gostaria? Antônio Meton Soares, brasileiro, casado, pastor. Preciso do CPF para falar com esse homem? A irmã correu: pastor, atende aí que tem um pastor zangado aí no telefone. É assim. Então, seja submisso, capaz de trabalhar com a sua equipe, ouvindo. Você é um superintendente, você não é um imperador. E infelizmente o texto sagrado diz assim:
apacentar o rebanho do Senhor, não como dominador. Essa expressão dominador no original significa pequeno César. Então, infelizmente, alguns fazem dos seus grupos uns pequenos impérios e governam com mão de ferro. E aí uma liderança dessa vai causar prejuízo, vai adoecer os liderados. Então, muito cuidado nessa questão aí de trabalhar com a equipe. Submissão é necessário com relação aos superiores. E com os páreos, respeito, e com os submissos, ou seja, com os liderados, esse jogo de cintura, essa capacidade de trabalhar, capacidade de coordenar, que é a mesma coisa. E por último, você precisa só lembrar que você trabalha com valores eternos. Você trabalha com vidas, você trabalha com almas, estas pessoas que você vai encontrar lá na eternidade. Eu concluo dizendo: levante a cabeça, o seu galardão é grande, não tenho dúvida disso. Seu galardão é enorme. Deus com certeza irá lhe galardoar quando nós chegarmos lá. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Todos de olhos fechados, ainda tem gente de olho aberto. Antes de você dizer uma palavra, eu quero lhe fazer uma pergunta e você vai responder só para você, de olho fechado. O que você deixou de fazer em 2022 que poderia ter sido feito como superintendente, como professor, como líder de grupo? O que você deixou de fazer? Já conseguiu encontrar a resposta? Agora eu vou lhe fazer uma outra pergunta. Você botaria alguém do seu jeito, do jeito que você se comportou em 2022, com relação à sua função da igreja, para tomar conta dos seus negócios? Você entendeu? Qual é o seu negócio? Vamos dizer que você tem um comércio, você que tem uma empresa, vamos dizer que você tem uma escola. Você botaria alguém do seu jeito, da forma como você se comportou em 2022, com relação à escola dominical, você botaria alguém para tomar conta do seu negócio? Antes de orar, só mais essa pergunta. E se você botasse esse alguém para tomar conta do seu negócio, você ficaria tranquilo? Certo de que teria a produção, o resultado esperado? Pronto. Olhe para cá agora. Escute bem. Toda a Bíblia fala de produtividade. Eu fecho aqui para a gente orar. Jesus olha para uma figueira e diz: vamos lá, estou com fome, vamos comer. Mas a figueira não tinha frutos. O que foi que ele fez com ela? Não, só me ajude. O que foi que ele fez com ela? E o que aconteceu com ela depois da maldição? Quer ver outra? Jesus conta a história de um jardineiro que cuidava de um pomar, e o dono do pomar chegou e viu uma árvore, como, me ajude aí, o que aconteceu com essa árvore? Que ele disse: arranca. Ela não dava fruto também. Arranca.
arranca. Sabe por quê? Porque está ocupando um lugar inutilmente. O nosso jardineiro lá da Bíblia disse: não, meu senhor, deixa eu cuidar mais um ano de 2023. Eu vou aguar, eu vou podar, vou botar adubo. No final do ano, se não produzir, aí o senhor mesmo arranca. Não é cortado não, quando corta ainda brolha, é arrancado. Desarraigado, arrancado. Quer ver outra? Você mesmo que cria gado, de gado de cria, digamos assim, vacas. Quando tem uma novilha que não pare, como é o nomezinho dela? Manina. Para onde vai a novilha manina? Para o machado. Para o machado. Meu pai mandava cortar as palmeiras macho, e eu, no pequenininho, olhava assim: mas por que macho? Para mim não via diferença, mas para o papai tinha diferença. Não produzia o cacho de coco, ainda era, além de ser para ele inútil, porque não produzia o cacho de coco, ainda era prejudicial, porque a palha caía em cima do arroz. Moisés, amole o machado e corta a palmeira macho. E Jesus Cristo disse que a semente que caiu lá na terreno rochoso, nasceu, mas não foi para frente. Nos espinhos também não foi para frente. A da beira do caminho, essa é que não foi, porque a ave veio e comeu antes de germinar. Mas aqui nasceu no terreno bom. Ele diz que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero crer que você seja esse último tipo. Terreno bom. Final de 2023, sua congregação, sua classe, sua escola dominical vai ver a diferença, porque você produziu terreno bom. Você é uma semente caída em terreno bom. Agora de novo feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, eu fiz, Senhor, o que eu pude, mas eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo completará essa mensagem no coração do Teu filho e da Tua filha. Eu quero pedir, Senhor, que este simpósio seja um marco na vida de cada superintendente, de cada professor, de cada pastor, mas também seja um marco, Senhor, na vida da escola bíblica dominical na Assembleia de Deus no estado do Maranhão, a começar por esses Teus filhos que vão incendiar, Senhor, o Maranhão. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Abençoa a nossa comissão de cultura, Teu servo pastor Rosivaldo e os demais, que eles continuem, Senhor, trabalhando da forma como estão, e melhor ainda, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Olha, meu Pai, para cada um dos Teus filhos. Oro também pela igreja hospedeira, pastor Fabrício, pastor Gerson, os demais pastores, todos os irmãos aqui presentes. Deus amanhã usa de uma maneira poderosa o pastor César, Moisés. Deus, que o Teu nome seja exaltado na vida dos Teus filhos nesses dias e durante toda a vida. No Teu nome, Jesus, te pedimos e te adoramos, agora e sempre. Você pode dizer amém?